A porta que nunca devia ser aberta. Enviado por um seguidor para o canal Contos da Cripta. Olá, Contos da Cripta. Meu nome é Marcos e eu nunca pensei que um dia teria coragem de escrever isso. Mas já se passaram mais de 12 anos desde que tudo aconteceu. E por mais que o tempo passe, eu não consigo esquecer. Pelo contrário, a cada ano parece que as memórias voltam com mais força, como se algo lá dentro estivesse esperando por mim, chamando, implorando para que eu volte. Antes de tudo, preciso dizer que não sou uma pessoa impressionável. Não era, pelo menos. Nunca fui religioso. Sempre encarei igrejas como lugares bonitos, históricos, cheios de simbolismos, mas vazios de qualquer espiritualidade verdadeira. Meu ceticismo era uma armadura, até o dia em que eu entrei naquela maldita igreja. Eu tinha 24 anos na época. Morava sozinho em Juiz de Fora, Minas Gerais, numa daquelas ruas antigas do centro, com casas e construções que pareciam congeladas no tempo. Trabalhava como fotógrafo autônomo e estava desenvolvendo um portfólio sobre arquitetura sacra. Era um projeto artístico, capturar igrejas antigas em preto e branco, com ênfase nos detalhes góticos, nas sombras, nas rachaduras do tempo. Uma estética quase melancólica. Foi assim que descobri a igreja de São Lázaro do Desterro. Nunca tinha ouvido falar dela. Nenhuma menção em sites oficiais, nenhum registro de eventos. Apenas um ponto quase apagado num mapa antigo que encontrei numa livraria de usados. Fiquei intrigado. Quando perguntei aos vendedores, 2 deles franziram a testa, como se estivessem desconfortáveis. Um deles, um senhor de idade, disse apenas: "Isso aí é lugar de coisa velha que não devia mais estar de pé." Aquilo me instigou ainda mais. No dia seguinte, fui até o local indicado pelo mapa. Uma parte esquecida da cidade, numa encosta tomada por mato alto e restos de construções demolidas. Eu juro que não consigo explicar como aquela igreja ainda estava de pé. Era como se a própria natureza tivesse desistido de engolir aquilo. Enormes colunas negras de pedra, vidro quebrado, símbolos entalhados que eu nunca tinha visto antes. Um campanário torto apontava para o céu como um dedo acusador. Nenhuma cruz visível, nenhuma imagem de santo. Só tá vazio. E uma estranha opressão no ar. A porta principal estava trancada com correntes grossas, mas uma das janelas laterais estava quebrada. Me esgueirei por ali com minha câmera. No momento em que entrei, senti como se tivesse mergulhado em um outro mundo. O cheiro era de mofo, ferro velho e algo mais. Algo que me lembrava carne. Carne que apodrece de dentro para fora. O interior era escuro, mesmo com a luz do dia lá fora. Os vitrais estavam cobertos de fuligem ou sangue seco. Havia bancos tortos, velas derretidas presas no chão e um altar negro com entalhes que não reconheci. Não havia imagens de Cristo nem santos. Apenas uma figura ao centro, grotesca, com feições humanas distorcidas, e braços que se abriam como galhos de uma árvore morta. A inscrição aos pés da estátua dizia: "Eis o que retorna quando o último nome é esquecido." Fotografei tudo, cada detalhe. Mas minha câmera começou a falhar. As fotos saíam borradas, distorcidas. E em algumas, juro por tudo, apareciam rostos onde não havia ninguém. Rostos no vidro, rostos entre as sombras dos bancos. Um deles era o meu, mas com os olhos vazios. Na hora tentei racionalizar. Defeito no sensor, poeira, sugestão psicológica. Mas então ouvi um som vindo do fundo da igreja. Um arrastar seco, como algo sendo puxado. Pensei em ir embora, mas havia algo. Alguma coisa me puxando. Fui até uma porta lateral meio escondida atrás de um púlpito quebrado. Ela estava entreaberta. E de lá vinha um som. Uma espécie de canto baixo, murmurante, como se alguém recitasse uma oração antiga. Atrás da porta, havia escadas de pedra que desciam para uma cripta. Sim, uma cripta. E aqui Contos da Cripta. Eu imploro que vocês acreditem em mim. Lá embaixo, não havia apenas ossos. Havia corpos, preservados, como se tivessem sido sepultados há poucas semanas. Alguns com os olhos ainda abertos. Um deles, o que estava mais próximo da escada,
segurava uma corrente nas mãos, e no peito, cravado na pele, havia um símbolo. Um círculo com 3 cruzes invertidas. Na parede da cripta estava pintada uma espécie de oração em latim. Tirei uma foto, mas quando revelei, a frase aparecia borrada, como se a tinta tivesse derretido dentro do filme. Foi quando ouvi a porta da igreja bater com força lá em cima. Corri e subi os degraus tropeçando, tentando sair pela janela de onde entrei. Mas a janela estava selada, como se nunca tivesse sido quebrada. O vitral estava inteiro, sem trincos, sem aberturas, e não havia sinal de que eu algum dia tinha entrado por ali. Gritei, chutei a madeira, pedi ajuda, mas não havia mais ninguém. E foi nesse momento que vi. Atrás do altar havia uma porta. Uma que antes eu juro que não estava lá. Estava entreaberta, pulsando com uma luz vermelha fraca, como se respirasse. Contra toda lógica eu me aproximei. E ouvi algo que mudou minha vida. Uma voz que não vinha de uma garganta humana. Era como um sussurro feito de ecos, uma prece recitada por 1000 bocas vazias. Ela me chamou pelo nome, pelo meu nome. E então eu vi algo atrás da porta. Eu não consigo descrever, não sem vomitar. Era um corpo, ou muitos, se contorcendo como serpentes costurados, gemendo numa língua que não devia existir. No centro, olhos, centenas deles, todos abertos, todos me encarando. Eu desmaiei. Quando acordei, estava do lado de fora da igreja. Minha câmera estava quebrada. O cartão de memória tinha sido arrancado. Meu braço esquerdo estava com marcas de garras e no meu peito havia um hematoma redondo. Um círculo com 3 cruzes invertidas. Fui ao hospital. Disse que fui atacado por um cão. A polícia me levou até lá, mas não encontraram a igreja. Nada. Nem ruínas, nem escadas, nem altar, nem cripta. Nada. Eles riram de mim. Me trataram como maluco. Mas eu sei o que vi, sei o que ouvi. E toda noite, desde então, eu escuto aquela oração, murmurando no escuro. Quando fecho os olhos, vejo a porta. E cada ano, ela se aproxima mais. Eu sinto que um dia ela vai se abrir de novo. Não lá naquela colina, mas aqui, dentro de mim. E quando isso acontecer, eu não vou mais estar sozinho. Acreditem em mim. Não procurem por essa igreja. Não tentem, porque ela não está mais num lugar. Ela está esperando um nome. E se ela chamar o seu, não haverá janela, nem porta, nem prece que possa salvá-lo. Obrigado por lerem meu relato. Que isso sirva de aviso ou confissão. Marcos. A última confissão na Igreja dos Ossos. Essa história foi enviada por um seguidor ao canal Contos da Cripta. Olá, equipe do Contos da Cripta. Sigo o canal há algum tempo e sempre me pego mergulhado nas histórias sinistras que vocês compartilham. Nunca pensei que um dia escreveria para vocês, mas o que vivi me assombra todas as noites. E talvez contar isso seja a única maneira de tentar me libertar. Eu não sei se vocês vão acreditar. Aliás, nem eu acreditaria, se não tivesse sentido na pele. O que vou relatar aconteceu comigo há pouco mais de 10 anos. Mas a verdade é que o tempo não diminuiu a dor, nem apagou as imagens. Elas ainda estão aqui, nítidas, cruéis. Tudo começou em 2012. Quando eu morava no interior de Minas Gerais, numa cidadezinha esquecida pelo tempo, chamada Serra Branca. Uma daquelas cidades que parecem paradas na década de 60, sabe? Ruas de paralelepípedo, casas com janelas de madeira, um único posto de gasolina e, claro, uma igreja no alto do morro. Dominando a paisagem como um sentinela antigo, a igreja de São Miguel Arcanjo. Aquele lugar era o coração da cidade. Todo mundo ia à missa aos domingos. Havia procissões, novenas, batizados. Mas apesar de toda essa devoção, havia algo ali estranho, algo que eu sentia desde pequeno. Mesmo quando ia acompanhar minha avó nas missas. Um frio constante, um cheiro de coisa morta, de madeira úmida, um silêncio dentro da igreja que era pesado, denso, como se o ar lá dentro não quisesse ser respirado.
Mas o que realmente mudou minha vida foi o dia em que eu resolvi voltar lá sozinho, à noite. Era uma sexta-feira de novembro. Eu tinha 23 anos e havia voltado a morar na casa da minha falecida avó. Depois de um período difícil na capital, estava desempregado, deprimido e sinceramente meio perdido da vida. Naquela noite eu não conseguia dormir. Tinha tido um sonho estranho. Vi a minha avó ajoelhada no altar da igreja, chorando sangue. Ela me chamava com uma voz que parecia vir de dentro das paredes. Dizia que o padre ainda estava lá e que ele nunca havia descansado. Acordei suado, ofegante. Fui tomar um copo d'água e olhei pela janela. A lua estava cheia e a silhueta da igreja parecia mais viva, como se estivesse me encarando. Não sei o que me deu, mas algo me puxou. Peguei uma lanterna e saí de casa. Andei até a colina da igreja. O portão da frente de ferro enferrujado estava entreaberto. Achei estranho. O padre que cuidava da igreja, o padre Álvaro, havia morrido 2 anos antes, e desde então ninguém mais assumira a paróquia. A igreja permanecia fechada. Empurrei o portão. Ele rangeu como uma coisa viva, e então eu entrei. O interior da igreja era ainda mais sombrio do que eu lembrava. Minhas pegadas ecoavam entre os bancos de madeira cobertos de pó, cheiro de cera velha, incenso apodrecido. E algo mais. Algo que me lembrou carne queimada. Comecei a andar pelo corredor central. Apontei a lanterna para o altar. E então eu vi. As velas estavam acesas, todas. As dezenas de velas iluminando os santos com uma luz trêmula, doentia. E foi aí que eu vi. Um homem ajoelhado de costas com uma batina escura diante do altar, cabeça baixa, mãos unidas como em oração. Senti um arrepio percorrer meu corpo inteiro. Quis correr, mas algo me segurou. Não era medo. Era como se a igreja estivesse me sugando para dentro dela. Padre? Eu perguntei num sussurro. Silêncio. Dei mais alguns passos. O chão parecia ranger de dor. Me aproximei o bastante para ver a nuca dele. Estava costurada. Linhas negras segurando a pele, como se alguém tivesse fechado um corte profundo com barbante grosso. E então ele falou: confesse seus pecados, meu filho. A voz não parecia humana, era cavernosa, como se viesse de um poço. Tinha algo de metálico, como se passasse por tubos. Eu congelei. Não estou aqui para me confessar, eu gaguejei. Ele virou lentamente o rosto e o que eu vi me tirou o chão. Os olhos dele estavam costurados. Fios grossos passavam pelas pálpebras. A boca também. Mas mesmo assim ele falava. E no lugar da pele havia algo. Ressecado. Escuro. Como se o corpo tivesse sido mumificado e depois reanimado. Todos têm pecados. E esta igreja cobra por eles. Ele se levantou com um estalo grotesco. As juntas rangeram. E um cheiro horrível invadiu o ar. Tentei correr. Mas os bancos começaram a se mover sozinhos. Fechavam os corredores laterais. Me empurravam de volta para o altar. A porta da frente. Bang! Se fechou com um estrondo. Então, eu ouvi os gritos. Centenas deles. Vindo debaixo do chão. Gritos abafados. Angustiados. Como se houvesse um porão. Lotado de almas gemendo. Eles nunca saíram. Sussurrou o padre cadáver agora a centímetros de mim. E você também não vai. Foi quando desmaiei. Quando acordei, era manhã. Deitado no chão frio da igreja. As velas todas apagadas. A porta estava aberta. Levantei trêmulo. Corri como um louco para fora dali. Fui direto para casa. E não saí por 3 dias. Tentei contar para algumas pessoas. Mas todos riram. Disseram que eu estava bêbado ou surtando. Então resolvi investigar por conta própria. Descobri que o padre Álvaro havia sido excomungado secretamente pela Igreja Católica antes de morrer. Acusado de rituais heréticos de profanar cadáveres. Dizem que chegou a enterrar fiéis vivos, sob o altar, como oferenda. A polícia nunca encontrou provas, mas moradores antigos relatam ter ouvido gritos
vindo da igreja à noite. Mudei de cidade pouco tempo depois. Nunca mais pisei em Serra Branca, mas às vezes, nas madrugadas mais silenciosas, eu ainda ouço aquela voz, sussurrando atrás de mim: confesse seus pecados. E quando me olho no espelho, juro por Deus que vejo algo se movendo nas minhas costas, como uma sombra, que não me pertence. Esse foi o meu relato. E se vocês do Contos da Cripta decidirem contar essa história, por favor, não falem o nome da cidade. Não quero que ninguém mais vá até lá. Aquela igreja, ela não é só um prédio antigo. Ela é um portal, um buraco por onde o inferno respira. E respira forte. O Santuário dos Sussurros. Relato enviado por um seguidor ao canal Contos da Cripta. Olá, me chamo Daniel e escrevo isso porque já não durmo há semanas. Cada vez que fecho os olhos, o cheiro do incenso queimado se mistura ao som de vozes distorcidas, como se alguém sussurrasse orações ao contrário dentro do meu crânio. Decidi compartilhar isso com vocês do Contos da Cripta, porque, sinceramente, eu não sei mais o que é real e o que é delírio. Talvez, ao ouvir minha história, alguém possa entender o que aconteceu, ou ao menos me dizer que eu não estou completamente louco. Tudo começou no fim de 2019, quando me mudei para o interior de Minas Gerais, mais precisamente para uma cidadezinha que prefiro não nomear, por medo de que alguém ainda esteja lá ou algo. Eu havia aceitado um emprego como professor temporário, em uma escola municipal. E por economia aluguei uma pequena casa nos arredores do centro. Era uma construção simples, mas com uma vista peculiar. Da minha janela da sala, eu conseguia ver uma antiga igreja abandonada no alto de uma colina. Mas não era uma igreja comum. Seu formato era desproporcional, quase opressivo. A torre parecia inclinada, como se estivesse sendo puxada por algo do subsolo. A fachada, embora feita de pedra clara, estava marcada por líquens escuros e rachaduras que desciam como cicatrizes. No meu segundo dia na cidade, perguntei à senhora Cândida, dona da vendinha próxima à escola, sobre aquela construção. Ah, aquela? Ela respondeu, enquanto empacotava meu troco com mãos trêmulas. Aquilo ali devia estar interditado há décadas. Mas tem gente que sobe e gente que não volta. Ela desviou o olhar e murmurou algo como Igreja dos Mudos ou dos Calados. Não entendi bem, mas, obviamente, aquilo despertou minha curiosidade. Sempre fui cético, ateu convicto. Nada de fantasmas, demônios ou maldições. Mas há uma coisa que os céticos sempre esquecem: o medo não respeita a lógica. Na terceira semana, durante uma madrugada abafada, acordei com o som de sinos. Sinos? A igreja estava supostamente desativada, e mesmo que não estivesse, não havia mais padres ou fiéis naquele lugar havia anos. Olhei pela janela e juro por tudo que é mais sagrado ou profano, vi luzes dançando lá dentro. Não eram luzes modernas, eram como círios, chamas de velas oscilando em fila. Por um instante pensei que fosse encenação. Algum grupo de teatro, talvez. Mas por que fariam isso no meio da noite? Na manhã seguinte subi a colina. A trilha era coberta de mato alto. Precisei abrir caminho com os braços. Quando cheguei à porta da igreja, ela estava entreaberta. Não rangia, estava apenas convidativa. Como se já soubesse da minha chegada, o interior era ainda mais perturbador. Havia marcas de mãos negras nas paredes. Centenas, talvez milhares. Não era tinta. Era fuligem ou sangue seco. Difícil dizer. E havia bancos, mas todos estavam virados de costas para o altar, como se os fiéis tivessem preferido virar as costas a Deus, ou como se temessem ver o que se apresentava lá à frente, no altar. Uma figura estava coberta por um pano carmesim, uma espécie de crucifixo grotesco deformado. Eu me aproximei, hipnotizado. Quando toquei o pano, um frio absurdo me percorreu a espinha. E então eu ouvi sussurros. Primeiro apenas um, depois vários. Como se centenas de pessoas falassem ao mesmo tempo, mas nenhum som era compreensível.
Não era português, não era latim, era algo mais antigo, algo errado. Meus olhos começaram a lacrimejar. Minha respiração ficou pesada. Fugi. Corri como nunca havia corrido na vida. E mesmo depois de trancar minha porta, as vozes não pararam. Elas tinham entrado comigo, dentro de mim. Desde aquele dia, tudo mudou. Comecei a ter pesadelos recorrentes com a igreja, mas nos sonhos ela era diferente. Viva pulsante, feita de carne e ossos. As paredes respiravam. As mãos nas paredes se moviam. Em um dos pesadelos, fui obrigado a me sentar em um dos bancos virados. E uma figura desceu do altar. Não era um padre. Era algo que usava uma batina encharcada, com uma cabeça que se alongava até o teto, feita de olhos costurados entre si. Acordava gritando, suando frio. Mas o pior, toda manhã, havia marcas de pés molhados na minha casa, como se alguém tivesse saído de dentro de mim, caminhado até a porta e voltado. Procurei ajuda. Um padre da cidade me ouviu com seriedade, mas ao mencionar a igreja ele empalideceu. Me pediu para nunca mais falar disso. Disse apenas: ela foi selada com sangue, e só o sangue pode abri-la de novo. Foi então que descobri, por documentos antigos, nos arquivos da escola, que aquela igreja não era um templo católico comum. Ela fora fundada por uma seita nos anos 40, chamada Ordo Silenti, a Ordem do Silêncio. Seus membros acreditavam que Deus havia morrido e que o mundo pertencia agora à voz de dentro, uma entidade sem nome, feita de pensamento puro. Eles pregavam que a verdadeira fé não era dita, mas ouvida no vazio da mente. Faziam rituais de silêncio absoluto, onde os fiéis tinham suas bocas costuradas por devoção. A igreja foi fechada em 1957. Após o desaparecimento de 23 crianças da região, ninguém jamais foi responsabilizado. O caso foi enterrado como tudo naquela cidade. As pessoas esqueceram ou fingiram esquecer. Desde então, minha sanidade começou a desmoronar. Não consegui continuar trabalhando. Perdi peso, perdi amigos. Fui internado por 2 meses após um surto. Tentaram dizer que era esquizofrenia, psicose religiosa. Mas nada disso explica os símbolos que apareciam entalhados. Nas paredes do meu quarto no hospital, símbolos que eu não conhecia, mas que reconheci depois nas colunas da igreja. Saí da cidade, vim para São Paulo, tentei reconstruir minha vida, mas não adiantou. As vozes me seguem. Às vezes ouço cânticos saindo de ralos, de caixas de som desligadas, até mesmo do interior do meu próprio peito. Já não consigo distinguir se ainda sou só eu aqui dentro. Envio esse relato a vocês do Contos da Cripta, porque eu sei. Eu sei que tem mais gente ouvindo isso. Já vi os olhos de outras pessoas se perderem por um segundo, e reconheci aquele mesmo vazio que vejo no espelho. Se você estiver ouvindo sinos no meio da madrugada, não abra a janela, não olhe para a colina, e pelo amor do que ainda é puro, jamais entre em igrejas que não estão mais de portas abertas ao dia, porque elas ainda abrem, mas só à noite, e algumas portas, quando abertas, não se fecham mais. O Santuário Esquecido. Enviado para o canal Contos da Cripta por um inscrito que pediu anonimato. Este é o relato original na íntegra sem cortes. Eu nunca achei que um dia teria coragem de contar isso, mas depois de acompanhar tantos relatos aqui no Contos da Cripta, me senti menos sozinho, como se alguém aí fora pudesse, de alguma forma, entender o que eu vivi. Eu só peço uma coisa. Se você é religioso, se frequenta a igreja, ou acredita em lugares sagrados como espaços seguros, talvez deva repensar essa ideia depois do que eu vou relatar. Tudo começou em 2018, quando minha avó faleceu. Ela era uma mulher muito devota, do tipo que não perdia uma missa sequer. Durante a infância, eu fui obrigado a acompanhá-la inúmeras vezes, a uma pequena igreja afastada do centro da cidade, no alto de uma colina escondida por árvores retorcidas, e uma névoa que parecia permanente, como se o tempo naquele lugar simplesmente se recusasse a passar. O nome da igreja era simples: Igreja de São Damião dos Aflitos, mas apesar do nome quase poético,
O lugar sempre me causou desconforto. As paredes antigas cobertas por rachaduras que se estendiam como veias apodrecidas. Os vitrais sempre sujos, como se algo por dentro se recusasse a deixar a luz do sol entrar. Mas a minha avó, ela amava aquele lugar e sempre dizia: lá, Deus escutava mais alto, depois da morte dela. Senti um impulso irracional de voltar àquela igreja. Era como se algo dentro de mim tivesse sido arrancado, e aquele lugar, por mais estranho que fosse, parecia ser a única conexão real com ela. Subi a colina numa tarde nublada. O portão de ferro estava entreaberto, rangendo ao menor toque. Como se me convidasse ou me advertisse, a primeira coisa que percebi foi o silêncio. Um silêncio denso opressor. Sem vento, sem pássaros, sem vida. Somente o farfalhar das folhas secas sob os meus pés. Entrei. O interior da igreja estava praticamente igual às minhas lembranças. Bancos de madeira escurecidos pelo tempo. Um altar simples com uma cruz de madeira acima. Mas havia algo a mais. Algo que não estava ali quando eu era criança. Um cheiro estranho, forte e metálico. Não era só mofo, não era poeira. Era ferro e carne. Um odor que fez meu estômago revirar. Foi então que eu ouvi o primeiro sussurro. Pensei que fosse minha mente me pregando peças. Mas ele veio de novo. Um murmúrio arrastado como se alguém estivesse tentando falar debaixo d'água. Olhei ao redor. Eu estava sozinho. Mas o som vinha do altar. Me aproximei. A cruz acima do altar estava diferente. Ela parecia ter sido esculpida recentemente, o que era impossível considerando o abandono do local. A madeira parecia úmida, como se suasse. E o mais aterrorizante, a figura de Cristo tinha os olhos abertos, não pintados, abertos mesmo, como se estivessem me observando, fixos em mim. Não piscavam. Meu corpo inteiro gelou, e antes que eu pudesse sequer pensar em sair correndo, a porta da igreja se fechou com um estrondo ensurdecedor. Corri até ela. Tentei abri-la, empurrei e gritei. Nada. Parecia selada, como se tivesse sido soldada ao chão. Mas foi quando me virei, de costas para a porta, que a coisa realmente começou. Todos os bancos estavam ocupados. Sim, ocupados. Por pessoas que não estavam ali antes. Ou pelo menos, não estavam vivas. Seus corpos rígidos, cobertos por panos rasgados, e suas peles com a cor do cimento. Mas os olhos, todos tinham os olhos abertos, vidrados, voltados diretamente para mim. A maioria usava roupas que eu lembrava da infância, como se fossem os mesmos fiéis que frequentavam a igreja nos tempos antigos. E entre eles, vi minha avó. Ela estava ali, no terceiro banco da esquerda, com as mãos juntas em oração, mas o rosto pálido, quase roxo, e a boca aberta, como se gritasse eternamente. Sem som, meu grito ecoou tão alto que a madeira das paredes pareceu tremer. Tentei não olhar, tentei manter a sanidade, mas os olhos, todos aqueles olhos, me perseguiam. Ouvi passos atrás do altar. Alguém ou alguma coisa se aproximava. Alto, magro, com um manto negro, que se arrastava pelo chão como sombra viva. Quando finalmente emergiu da escuridão, vi o impossível. Era um homem, ou o que um dia foi um homem. A pele esticada ao ponto de rasgar, os dedos longos demais, e os olhos completamente negros, sem pupilas, sem fundo. Ele ergueu as mãos e começou a murmurar palavras que não eram humanas, um idioma gutural, antigo, que parecia vibrar dentro do meu crânio. O altar se abriu, não como uma porta, mas como carne sendo rasgada. A madeira se abriu como se fosse viva, exalando aquele mesmo cheiro, de ferro e morte. Dali algo começou a sair, algo que eu não quero descrever, mas que parecia ter tentáculos feitos de ossos e cabelos. Aquilo queria mim. Senti meu corpo ser puxado. Minhas pernas se recusavam a se mover. Minhas lágrimas se misturaram ao suor frio. Mas então, ouvi uma última voz. Era dela, da minha avó. Ela falou claramente, como se estivesse ao meu lado.
Não é Deus que habita essa casa, corra, meu filho. Usei tudo que me restava. Gritei, chutei, me arrastei pelo corredor entre os bancos. Aqueles corpos começaram a se mover. Lentamente, como marionetes quebradas, tentando impedir minha fuga. Quando cheguei à porta, ela estava aberta. Como se nada tivesse acontecido. Corri. Desci a colina tropeçando, chorando, gritando. Caí mais de uma vez. Rasguei minha perna num galho seco, mas não parei. Só parei quando cheguei na estrada e vi um carro passando. Era um casal de idosos. Me levaram ao hospital. Eu estava em estado de choque, segundo os médicos. Quando contei o que vi, claro, acharam que era efeito de remédios ou trauma, mas não. Aquilo aconteceu. Eu nunca mais voltei lá. Meses depois, pesquisei mais sobre a igreja de São Damião dos Aflitos. Descobri que o lugar foi construído sobre as ruínas de um antigo templo pagão. Rituais foram realizados ali há séculos. Alguns dizem que não era Deus que era cultuado naquele altar. Dizem que a cruz foi colocada para esconder, não para abençoar. Hoje a igreja está interditada. Dizem que houve um desabamento. Mentira, eles sabem que algo vive lá dentro. Algo que finge ser divino para atrair os fiéis. E o pior, todas as noites desde então, eu sonho com aquela voz, aquela mesma frase, sempre sussurrada no meu ouvido. Aqui Deus escuta mais alto. Se alguém mais passou por algo parecido, me avise. Ou melhor, não vá até lá, não suba aquela colina. E acima de tudo, não entre em igrejas que o tempo esqueceu. Porque às vezes, não é o tempo que esqueceu, é o tempo que está preso lá dentro, esperando por você. E aí, gente, é mais uma história daquelas de arrepiar. Hoje no Contos da Cripta, o relato de Jonas F., um homem que viveu o último culto da Igreja dos Ossos. Olá, equipe do Contos da Cripta. Sempre fui fã do canal, mas nunca imaginei que um dia estaria escrevendo para vocês com algo tão pesado. Ainda não sei ao certo se estou fazendo isso como um pedido de ajuda, um desabafo, ou apenas na tentativa desesperada de encontrar alguém que acredite em mim. Meu nome é Jonas, e o que vou contar aqui é real. Aconteceu há 5 anos, mas ainda me persegue, como se tivesse sido ontem. Tudo começou com uma igreja velha esquecida por Deus e tomada por algo muito pior. Sou natural de uma cidadezinha no interior do Paraná chamada Faxinal dos Elias. Talvez alguém conheça, talvez não. Lugar pacato, uma única praça, uma sorveteria que fecha às 6, e onde todo mundo conhece todo mundo. Cresci ali, numa comunidade católica bem tradicional. Procissão na Sexta-feira Santa, sinos na tarde, crianças que aprendem a rezar antes mesmo de escrever o próprio nome. A igreja de São Jerônimo era o coração desse lugar. Construída no século XIX por imigrantes europeus. Imensa, antiga, feita de pedras grossas, vitrais coloridos e um sinistro sino de bronze que parecia gritar em vez de tocar. Quando criança, eu tinha pavor daquele sino. Parecia estranho, sempre fora do tempo. Às vezes batia no meio da madrugada, mesmo com a igreja vazia. Mas ninguém ligava. Diziam que era o vento, algum animal, ou minha imaginação fértil. Com o tempo me afastei da religião. A fé virou hábito. Ia às missas, cantava, fazia o sinal da cruz, mas minha mente estava longe. Até que aos 28 anos após a morte da minha mãe, algo me puxou de volta. A dor me fez buscar consolo e achei que poderia encontrá-lo naquele lugar. Voltei à igreja de São Jerônimo, mas algo tinha mudado. A igreja estava mais escura e não era a luz. Era a sensação, o ar pesado, o incenso agora misturado a um cheiro metálico azedo, que dava ânsia. E o padre? O padre. Padre Afonso era muito velho, sempre simpático, acolhedor, mas agora parecia uma vela derretendo devagar. Olhos fundos, unhas compridas, a voz mais rouca e as homilias, não mais sobre esperança, mas sim julgamento, punição,
e o fim dos tempos. Citações de versículos que nem existiam. Falava de livros perdidos, das 7 bocas do inferno e da fé corrompida. Ninguém parecia notar, mas eu notei. Durante a quaresma começaram os chamados cultos da penitência, missas secretas, à meia-noite, para os verdadeiros fiéis. Os vizinhos iam, sussurravam: "Você foi ontem? Você viu o que ele mostrou?" Eu me arrependi e ele me perdoou. Decidi ir também, e foi aí que tudo desmoronou. Dia 3 de abril, 5 para a meia-noite. Chego à igreja. Portão entreaberto, tudo escuro. Apenas algumas velas no altar. 20 pessoas, todas de preto, ajoelhadas, cabeças cobertas com panos vermelhos. Murmuravam. Um som rouco gutural, como se falassem em línguas esquecidas. O padre surgiu. Batina vinho, máscara de couro, costuras no lugar da boca, e o sino começou a tocar, sozinho. Eu juro por Deus, juro pela alma da minha mãe, o som não vinha de metal. Eram gritos, gritos humanos, de dor, de alguém sendo rasgado por dentro. Padre Afonso levantou as mãos, e todos começaram a chorar. Mas não era tristeza, ou era desespero. Uma mulher arrancava tufos do próprio cabelo, um homem mordia o braço até o osso, e o padre apontou para mim. Um novo cordeiro chegou que prove o sangue do pacto. 2 pessoas me seguraram, trouxeram um copo de barro, borbulhava, fedia a ferro e podridão. Me forçaram a beber, desmaiei. Acordei no porão da igreja. Nunca soube que havia um porão. As paredes cobertas por ossos, crânios, costelas, empilhados como tijolos. O chão terra batida, símbolos desenhados com sangue. No centro uma fenda, fumaça quente. Algo se mexia lá dentro. Respirava, esperava, como um animal preso. E a voz do padre agora dentro da minha cabeça. Agora você viu. Agora você faz parte. Agora ele também te vê. Fugi. Corri. Sangrei pela boca. O gosto do líquido me corroendo. Ninguém acreditou. Disseram que era surto, luto, drogas. Fui internado por 2 meses. Quando voltei, a igreja estava fechada. Padre Afonso desaparecido. Os fiéis também. Ninguém fala, ninguém lembra. Mas eu lembro. Todas as noites. Ouço o sino. Mesmo longe, mesmo com a igreja trancada, à meia-noite, ele toca. E eu sonho. Com o buraco. Com aquilo que respira lá dentro. E sei que um dia vai sair. Talvez contar essa história seja minha última tentativa de me libertar ou de alertar. Se um dia essa igreja abrir as portas de novo. Por tudo o que é sagrado, não entrem. Obrigado, Contos da Cripta, por me darem voz. Só espero que não seja tarde demais. Jonas F.